E trocaria o processador de 10 núcleos e 20 threads, como esse Xeon aqui, que já tá há um tempinho no mercado, por um i3 com 4 núcleos e 8 threads, hein? Bom, hoje eu queria te mostrar que não é só núcleo e valor que define uma performance boa e ideal para você. E aí galera, tudo bom? Eu sou a Loma e eu estou aqui para aposentar o meu Xeon E5 2650V3. É um processador, como eu disse, tem 10 núcleos e 20 threads ali. Ele também tem um clock base de 2.3 e um clock máximo ali de 3.0. Contra esse 3 aqui que foi que eu escolhi, que tem só 4 núcleos e 8 threads, mas o clock dele também é um pouquinho mais interessante. 3.3 no base e no turbo 4.3. É claro que tiver uns doidos aí de overclock tentar passar disso, pode ser que consiga, sem problema nenhum. Mas aqui no caso são as especificações fornecidas pela Intel, beleza? Antes de mais nada, se inscreve aí no canal da Tera para não perder nenhum tipo de comparativo que a gente pode trazer, e as lives cheias de promoções também. Deixa seu like e um comentário. Agora falando do porquê que eu quis dizer para vocês que não dá pra gente comparar apenas quantidade de núcleos e valores, porque a gente tem tempo de mercado, tem a questão da placa-mãe também, que vão colocar essas carinhas aqui, quanto que vai aguentar de megahertz de memória, então tem muitas coisinhas pra gente comparar. Mas vamos começar em valores, que é a situação mais interessante, porque o Xeon, ele se fez ali uma válvula de escape pra galera durante a pandemia. Não é à toa que eu tenho o meu aqui, que era temporário exatamente por isso, né? Ele com um processador ali que você acha entre 100 e 150 reais, mais ou menos, dependendo da época pode ser que menos. E esse processador aqui, atualmente ele custa 599, foi isso que eu paguei na Terabyte. Eu comprei, tá? Eu comprei. Enfim, voltando. Ele é um processador que ele já foi 900 reais e por 599 ficou muito interessante. Mas por que ficou só interessante agora também? Por causa das placa-mães. Aqui a gente tem placa-mães que o Xeon custa entre 350 até uns 600 reais. Vamos pensar assim, né? Vou colocar uma margem bem grande porque tem umas bem basiquinhas e tem umas mais robustas assim que o Xeon traz aí pra gente. Então aí nesse ponto, as H610 elas estavam caras, quase R$1.000 por uma placa de entrada. E hoje não, vocês encontram elas por 400, 500 ou 600 reais, principalmente que nem eu falei nas lives da Tera. Então já leva esse carinha aqui, que é um processador que não é muito quente e é um processador muito potente. Ele vem com cooler box também. O Xeon não vem com cooler, então você tem que colocar também. E aí fica ponderado, tá, mas ainda assim o processador Xeon é mais barato. Ele é um processador antigo, ele é um processador de servidor, ele já foi muito utilizado, você não vai ter garantia, porém eu não entendo a placa-mãe. E eu vejo muita gente indicando os Xeons, beleza, até aí tranquilo, só que as placas-mães a galera não fala tanto que elas são remendos. Já existiram placas-mães feitas pelas fabricantes que a gente mais conhece aí e gosta, tipo a Horus, tipo Asus, tipo MSI, etc. Só que elas pararam ali de fabricar essas placas porque não dava para cobrir o mercado de Xeon nessa época. O preço era realmente muito barato, mas as placas iam acabar ficando caras mesmo. Eles pararam de produzir. Aí, para não ficar sem esse mercado, os chineses começaram a montar as próprias placas. Só que elas são remendos, então pode ser tipo 7 de uma placa, slot de memória de outra, assim vai. E às vezes quase sempre dá algum tipo de bug. É uma roleta russa. Comprar uma parada sem garantia, comprar uma parada usada, uma parada antiga também, remendada, etc. É literalmente o ponto que é difícil de acreditar ou confiar nos Xeons em si, ou melhor, nas placas-mães que é a X99 ou X79, dependendo de qual você vai pegar. Os exemplos que eu já vi acontecer. Não subiu os megahertz de memória, peraí, a pessoa tá fazendo overclock? Não, tipo assim, literalmente a placa e o processador promete até 3.000 MHz, só que se colocar em 2.400, por exemplo, fica reiniciando o computador, congelando, já mexendo na BIOS e tudo mais e continua. Já deu pra pegar mais ou menos a ideia do porquê que eu tô falando pra vocês que é mais interessante, né, você investir numa coisa nova, literalmente pra não ter dor de cabeça e ter um melhor desempenho também. Esse, por exemplo, o 12ª geração, é um i3 que vai até 3.200 MHz, por exemplo. O i3 de 10ª geração ia até 2.666. Então já sabe que deu um salto, assim, tem mais cachê nele. E aí você começa a ponderar, sendo um carinha muito bom para você ter no seu setup. Agora falta os testes, né, para mostrar para vocês a diferença entre eles e também o porquê que vale mais a pena esse cara hoje, na minha opinião.
E falando das peças que eu utilizei para testar esses carinhas a seguir, beleza? O que vai mudar é a placa-mãe, não tem como ser a mesma, porque o socket é diferente. E também o cooler, porque eu tô utilizando o cooler box ainda do i3. E o Xion eu tô utilizando um 240mm da Gandias. Eu utilizei ele porque é o único que eu tenho aqui com o mesmo socket para utilizar no Xion, ok? De qualquer forma, todas as peças vão estar disponíveis aí em links na descrição para vocês comprarem, com exceção do Xion e da placa-mãe dele, porque não tem aqui, né? O restante das peças vai ter lá na Terabyte. Bom, a gente tem 4 pentes de 8 GB de RAM, de 3200 MHz, Gale, Super Frame, versão RGB, para deixar o PC com mais FPS, com certeza. Eu também estou utilizando 2 SSDs, um SSD da ADATA de 240 GB e um outro da Hikvision também de 240 GB, que é para colocar os joguinhos que eu precisei ali para testar, e o Windows, né? Eu também estou utilizando uma 3070 modelo Colorful. A 3070 tem 8 GB de VRAM, e vai ser ótimo para ver se isso vai ser um limitador ou não ali para os nossos processadores, né? Para a gente ver como é que vai os jogos. E além disso, estou usando uma fonte 650 watts da GameMax Bronze, beleza? Que é o suficiente para alimentar esse setup aqui, que não consome tanto assim. E o gabinete é um Deepcool CC560, que é um gabinete custo-benefício muito interessante mesmo, bem completo e bem espaçoso. Agora sim, bora para os testes. Começando pelo Resident Evil 4 Remake, é um jogo atual e extremamente pesado. Ele costuma pré-configurar o jogo com base no seu setup, e a gente vai utilizar essa pré-configuração exatamente por ele ser pesado mesmo. Para o i3 ele configura um misto de médio e alto, e para o Xion um misto de baixo e médio, então ainda assim eu coloquei o preset igual ao do i3 para a gente testar melhor. O jogo está em Quad HD, e nesse primeiro teste em alto médio temos taxas de quadro muito similares, entre 80 e 110, porém dá para ver que a placa de vídeo aqui que está levando tudo nas costas, guys, já que pega seus 99% de uso. Em termos de temperatura, o Xion não trabalha em frequências mais altas, por isso que ele não esquenta tanto. Por consequência do water cooler também, ele ficou bem gelado. O i3 agora ele aproveita bastante desse desempenho extra que ele tem, aproveitando as frequências mais altas, né? E ele também utiliza bastante as memórias RAM ao favor dele, utilizando bem mais e, claro, fica mais quente, mas sem superaquecer. Então aqui também fica aquela dica, qualquer coisa, né? Pega um water cooler para esse carinha aqui, ou um cooler mais parrudo mesmo. Agora, colocarmos tudo no low, isso serve para a gente testar mais o processador e deixar a placa aliviada, sem usar até as suas tecnologias da Nvidia, por exemplo. Bom, as coisas por aqui mudam. Enquanto o i3 leva acima dos 100 FPS, mesmo que sua porcentagem de uso tenha aumentado também, o Xion fica inconstante, galera. Chegou aos 80 FPS, mas fica dropando para 40, 50, 60 e não consegue lidar bem com um jogo novo. O frame time é bem parecido, mas fica realmente inconstante nesse low com o Xion. E agora para Diablo 4, que é um jogo que lançou há pouco tempo. Esse é um jogo que não é tão pesado assim, mas né, ele é recente, usa tecnologias novas e tudo mais. Bom, esse é um jogo que saiu muito bem nos FPS, tanto no Xion quanto no i3, eu fiquei bem surpresa. Temperaturas ficaram ok, aqui a gente tem a temperatura no i3 bem menor do que do Resident Evil 4, que puxava bastante. Só que a gente tem uns problemas de travamentos, congelamentos, que de vez em quando acontece com o Xion. Ele simplesmente trava a tela. Vocês podem ver quando trava do nada ali os FPS também, né? As informações, os gráficos na tela, eles simplesmente travam e voltam depois de um tempinho. Então isso não é muito legal no Xion, não. Cyberpunk 2077 é um jogo polêmico, mas excelente pra gente testar performance, mesmo a gente sabendo que ele é mal otimizado, mesmo com tantas atualizações e promessas após tantos meses passando por aí. Bom, ele preseta pra gente Ray Tracing no Ultra e gráficos no Ultra, tanto no Xion quanto no i3, e eu decidi testar. Você tá falando que roda, por que não? Nos dois casos fica 40, 60 FPS, às vezes chega a 70, mas é muito raro mesmo. No low acontece a mesma coisa, o que eu achei muito estranho. Você diminuir os gráficos e dá no mesmo? E eu tô falando isso em mapas abertos. Qual a diferença dos mapas abertos então pro Xion e o i3? Bom, o Xion não carrega os shaders direito, às vezes fica tudo borrado e fica aquela coisa meio para testes assim, né, parecendo o modo alpha do game. Quando fica tão legal, não é tão jogável assim. Agora, quando a gente tá em missões fechadas, a galera que vai fazer mais a questline principal mesmo, aqui vocês vão se surpreender igual eu me surpreendi. O Xion não lida bem com essas novas tecnologias, afinal ele é um processador antigo mesmo, então ele continua entregando 40, 60 FPS bem constantes, enquanto o i3 consegue levar um Ray Tracing no Ultra de 80 a 100 FPS bem tranquilamente nessas missões fechadas.
e que me agrada mais, sabe? No Fortnite, galera, a gente tem um cenário bem parecido com o Cyberpunk 2077, porque apesar desse jogo já ter bastante tempo de lançamento, ele sempre tá recebendo melhorias, inclusive o Unreal Engine 5. E quando eu coloquei no Epic para testar o Xion e o i3 ganha demais, galera, porque ele se sustenta ali entre 70 até 90 FPS muito bem. Agora o Xion não consegue, ele começa a dropar para baixo de 60 facilmente. Agora testando no low também, só pra gente ver como é que tá o uso. É claro que o i3 vai ter um uso muito mais alto, também faz jus à questão da memória, ele utiliza muito mais memória e consegue deixar ali mais facilmente entre os 100 FPS até 110 FPS sem dropar tanto. Agora o Xion consegue dropar bem mais, mesmo que ele alcance 100 FPS, ele começa a dropar ali para baixo dos 90, 80 e fica bem inconstante. Eu achei bem interessante ver isso porque acaba que a gente entende que atualizar o processador é necessário principalmente por serem recentes, por terem novas tecnologias, por conseguirem levar mais facilmente essas placas de vídeo, colocando aqui em quesito a 3070, por exemplo, que saiu muito bem nesses testes também. Bom, pessoal, eu gostei muito da minha escolha, eu acho que valeu muito a pena. Em conclusão, o i3 é um excelente processador por 599, mesmo ele tendo só 4 núcleos, que a galera gosta de frisar nisso. É da hora ver que a tecnologia hoje supera uma tecnologia mais, antiguinha ali, com 10 núcleos, 20 threads, e mesmo que pareça, parece que tá meio igual ali, não é bem assim não. Eu consigo evitar agora com esse i3 aqueles travamentos e crash que eu tava tendo no Fortnite. Vocês viram que eu vou também evitar aqueles travamentos, congelamentos que eu tava tendo no Diablo 4, que eu não tava esperando que o Xion fizesse, mas fez. E me surpreendeu muito que o i3 consegue acompanhar a 3070, mesmo com suas tecnologias ativadas, como o Ray Tracing ativado no Cyberpunk, que ele conseguiu mais de 80 FPS ali das missões fechadas, né? O Xion não conseguiu entregar isso não, ele mal entregou 50 FPS. Eu sei que eu tô falando de um jogo muito otimizado, nos momentos tem muito NPC, ele fica ali dropando bastante, mas nesse caso aqui me surpreende muito. Fortnite é um jogo que tem Unreal Engine 5, então eu prefiro ter um processador que vai tancar essas novas tecnologias do que sofrer com o Xion congelando e crashando os meus jogos, né? Falando de valores, por exemplo, eu não conseguiria comprar o i5 agora, que estaria provavelmente custando ali o dobro do i3, né? Uns 1.200, 1.100, às vezes uma boa promoção das lives a terabyte, não perde, pode ser que ele fique mais em conta. Mas em consideração ali, é realmente um processador que abaixou muito o valor dele, abaixou muito o valor da placa-mãe. Vocês conseguem, mesmo que vocês peguem um H610, se eu tenho 2 slots de memória, coloca 2 pens 16 GB, vocês não vão se arrepender. Dá pra fazer live com ele também, eu tô falando isso porque eu fiz live com ele, ainda mostrei Diablo 4 na live, junto com uma 3060, o vídeo tá disponível no canal da Tera. Já se inscreve, comenta o que você achou dessa performance toda, não perde as lives e a gente se vê no próximo vídeo.